E como você disse, não tem sirene, por exemplo. Então, os sistemas de meteorologia, por exemplo, já disseram que nessa segunda-feira, no fim dessa tarde e da noite também, vai ter mais chuva, então isso aumenta mais ainda a preocupação de todos os moradores dessas regiões, né? E as autoridades não têm nenhum tipo de monitoramento para avisar essas pessoas, né? Então elas podem estar acompanhando a situação. Agora, até foi criado um sistema de monitoramento, né, em algumas prefeituras estão se mobilizando para isso, Luísa, mas eu queria te ouvir a respeito das autoridades falarem disso, de algum sistema de prevenção, de, por exemplo, os moradores receberem mensagens, né, deixando claro de quanto que vai chover, por exemplo, porque algumas prefeituras têm um sistema de monitoramento, mas com uma linguagem também completamente inacessível, né? Então, vai chover tantos milímetros essa noite. Não, tem que ser uma mensagem que seja clara, né? Você tem que deixar a sua casa, porque o volume de chuva vai ser muito grande e o risco vai ser altíssimo, especialmente na Zona Norte e também para os moradores da Baixada, né? Que foram essas regiões mais atingidas agora. Então, a gente tem algumas questões com relação, por exemplo, a sirene. Vamos por partes. Muitos locais têm sirene, sim, a gente tem alerta. A gente recebeu, a gente já sabia que ia ter um volume grande de chuva no Rio de Janeiro, como São Paulo sabia que ia ter um grande volume de chuva há algumas semanas, quando também vários locais ficaram alagados. Mas a questão é aquilo que a gente falou um pouco antes, do descaso. 5 rios alagaram, um deles do lado da minha casa, que sempre alaga. O governador Cláudio Castro, inclusive, ele estava de férias, voltou para o Rio, anunciou na manhã dessa segunda-feira que ia pedir ajuda para o presidente Lula para liberar mais verbas, para poder fazer obra na Baixada Fluminense, no Rio, inclusive, onde uma das vítimas da chuva segue desaparecida, o Rio Botas, lá em Belfor Roxo, que é onde tem uma pessoa ainda que ela estava no carro, o carro mergulhou e não, até a tarde dessa segunda-feira não apareceu. Então, Lu, desculpa assim, te interromper, essa história, inclusive, ela é bastante simbólica, né? Saiu muito nos noticiários locais, porque o motorista, o nível da água era tão alto que ele não conseguiu diferenciar o que que era rio e o que que era enchente, né? Então, isso sim, acabou causando uma tragédia, né? Uma mulher está desaparecida por causa disso. Ele conseguiu, os moradores, inclusive, conseguiram resgatar esse homem, né? Ajudar ele a sair, mas a mulher que estava com ele no carro não conseguiu sair e continua desaparecida. Então, essa história também é impressionante para mostrar quanto que subiu, né? Quanto que alagou ali essa região. sim, pois é. Então, é um rio que todo mundo sabe que enche, prometem, entra governo, sai governo, prometem obra, não cumprem. Então, como eu falei, tem um rio do lado dessa casa onde eu morei, Irajá, que também sempre enche. O rio Acari, que é o bairro após Irajá, onde eu nasci, também enche. E aí os prefeitos, os governadores sempre falam: recebemos um volume de chuva além do normal. Só que o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, em várias cidades, é que qualquer chuva hoje está alagando. Qualquer chuva hoje está prejudicando a cidade. Sabe, há quanto tempo a gente não vem falando de aquecimento global? Quanto tempo a gente não vem falando sobre as mudanças climáticas? Está aí, entendeu? Então, sistema de sirene, avisar que vai cair chuva forte, como estão avisando já para essa segunda-feira, tudo bem, mas tudo bem não, mas assim, e para depois disso, tá? Eu tô hoje avisada que vai chover muito, mas cadê as obras? Né? Cadê todo um planejamento da cidade? Quando começou a Avenida Brasil encher, por exemplo, demoraram para fechar, sabe? Ficaram 4, 5 horas em engarrafamento. Até hoje, segunda-feira, 30 horas depois que caiu a chuva, tem bolsões d'água na Avenida Brasil. E a Avenida Brasil está há anos em reforma, em obra, desde Copa, quando prometeram BRT, Transolímpica e que não sei o quê. E a gente não vê melhoria, as coisas só pioram. Tá desesperador.
É isso que você fala é muito importante, porque a gente está vivendo um momento de urgência climática, já está acontecendo. Essa questão da chuva já sabia disso há muito tempo, inclusive não só no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, todo ano, em época de verão, a gente tem chuvas, tem alagamentos, e o problema não são as chuvas, e sim a falta de preparo das prefeituras, enfim, do governo do estado para lidar com isso. Então, na semana passada também a gente teve um registro de uma morte em São Paulo, a gente teve registros de diversas árvores caídas e eu mesma presenciei uma na entrada de uma das maiores avenidas de São Paulo, da Avenida Paulista, que caiu em cima de carros, quer dizer, você pode cair em cima de pessoas, né? Quanta gente é prejudicada por conta disso, enfim, perde a vida por conta disso. Final do ano passado também conversei com uma repórter de Porto Alegre falando sobre as chuvas no Rio Grande do Sul e sobre como o solo não está preparado para o volume de chuvas e essa urgência climática que está atingindo todo o Brasil. Então, a gente precisa que as autoridades levem a sério toda essa questão. E falando nisso, o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, ele mesmo disse que não existe surpresa nisso, né? Que era esperado mesmo, tradicionalmente no verão chove, foi isso que ele falou com todas as palavras, decretou situação de emergência na capital fluminense. E daí, enquanto isso, nesse final de semana, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele estava em férias na Disney e ele chegou a fazer uma postagem nas redes sociais dizendo: olha, eu estou coordenando as secretarias à distância. Chega a ser cômico também, né? A gente ri de nervoso quase, porque é quase que um governo EAD, né? Estou coordenando à distância. Aí depois, como pegou muito mal, ele falou, não, então estou voltando, apagou a postagem nas redes sociais que ele tinha feito. E como é que tem sido a repercussão desde que ele embarcou e voltou para o Rio de Janeiro? Ele embarcou na noite de domingo, dia 14, e já chegou no Rio de Janeiro, já mobilizou ali o governo do estado para dar uma declaração. Como é que você vê essa decisão de férias num período crítico de chuvas, né? Como o próprio prefeito disse, já era esperado que isso fosse acontecer. Então, é um despreparo? O que é tudo isso junto? Tudo isso junto, assim, o Cláudio Castro, para mim, até hoje é uma grande incógnita. Os governos, né, os últimos governadores do Rio de Janeiro, a gente tem aí pelo menos 4 ou 5 que foram presos. O Cláudio Castro é muito ligado ao Sérgio Cabral, ao Witzel, que foi afastado. O vice, né, que estava, o governador em exercício, Thiago Pampolha, também cria de Sérgio Cabral, que foi preso no âmbito da Lava Jato. Então, assim, como o prefeito avisou, né? Sempre chove nessa época do ano, ele resolve tirar férias, ele está aí sendo investigado por funcionários fantasmas, e fez o papel dele, de voltar, cumprir ali um papel protocolar, né? De se reunir com os secretários, fez uma coletiva de imprensa ressaltando que o Corpo de Bombeiros aumentou o efetivo, que é muito bem treinado, que tem um maquinário ótimo, equipamento, isso e aquilo, que vai pedir ajuda para o presidente Lula, que está esperando recurso para obras. Mas é isso, assim, de novo, Rio de Janeiro há muitos anos passa por isso. Eu estou com 39 anos. Eu já vivi algumas enchentes desde pequena. Nunca nada mudou. Entendeu? Então, a gente só assiste, né? Então, para mim, sinceramente, enquanto cidadã, Cláudio Castro hoje está na Disney e está em Irajá, para mim não faz muita diferença, sabe? Assim, as pessoas já não estão mais confiando, não estão mais acreditando que um dia a nossa geração vai ver alguma coisa efetivamente melhorar nesse sentido no Estado. Vamos ver, né?